Já, desembargador. Estamos ao vivo. Então, bom dia a todos. Nós estamos na marca de 9 horas e 15 minutos, justificando em razão dessa ausência momentânea da doutora Rita, como representante do graduador ministerial. Ainda, apesar de termos um quórum estabelecido por conta do número que temos de participantes da nossa Câmara, o desembargador Hamilton, em razão de problemas técnicos, ainda não fez a conexão com o sistema eletrônico. Temos 7 processos pautados para a sessão de hoje. Sistema, adotaremos o mesmo, plataforma Zoom, em razão da pandemia que estamos vivendo. Portanto, dou por aberta essa sessão no dia de hoje, 13 de julho desse ano de 2020. Composta a nossa Câmara, desembargador João Mauro Bessa, desembargadora Carla, eu presido e voto nesta sessão. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Dispensa, senhor presidente. Dispensa sem objeção, que, aliás, desembargador Mauro, desembargadora Carla. Não temos leitura de acordo. Passemos, então, ao julgamento na modalidade mesa. E o primeiro processo está sob a relatoria do eminente desembargador João Mauro Bessa, a quem transfiro a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Pregou, presidente. Trata-se de habeas corpus, processo número 400-2861, dígito 05 de 2020, que é impetrante Dr. Fernando Figueiredo Cerejo Mestrinho, paciente Jairo da Silva Cardoso, impetrado meritíssimo juiz de direito da 2ª DECUT. Presidente, foi deferido pedido de sustentação oral. Peço a Vossa Excelência que indague o eminente defensor público se insiste na leitura do relatório. Então, conectado está o doutor Cerejo, Sebastião. Sim, desembargador. Indago, o Cerejo, se ele dispensa ou insiste na leitura do relatório. Eu não estou tendo visualização nem slide, nem slide em si, nem... Não tem conexão, Sebastião, até agora. Presidente, eu, aí naturalmente que depende do eminente advogado, mas eu estou, num primeiro momento, entendendo, em não conhecer do habeas corpus, porque é substitutivo de revisão, que, aliás, não é substitutivo de revisão criminal. Mas de ofício, eu estou concedendo o habeas corpus. Aí, antes de, naturalmente, Vossa Excelência passar para o eminente advogado, não sei se a desembargadora, membro da Corte, desembargadora Carla, ela estaria no mesmo entendimento. Inclusive, até votei. Pois não, presidente. Aí, nessa hipótese, Vossa Excelência poderia indagar ao eminente advogado se ele insistiria em elaborar sua sustentação oral. Que ele permanece sem a conexão.
Não foi conseguido, Sebastião. Agora até o Bom Sebastião. dia. Bom dia. Me ouvindo agora? Excelência, eu ouvi o ilustre desembargador Mauro. A Defensoria Pública, teve um tópico na petição do habeas requerendo a possibilidade de utilização do habeas em substituição à revisão criminal. Mas já que ele está concedendo a ordem de ofício, a Defensoria Pública dispensa a sustentação oral. Até porque é uma questão de simples aferição de prescrição. Obrigado. Pois não, presidente. Então, me permita, eu não estou conhecendo do habeas corpus, mas de ofício eu estou concedendo a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente Jairo da Silva Cardoso em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. É nesse sentido, presidente. O processo já recebeu o voto eletrônico da desembargadora Carla, desembargador Hamilton, embora ausente fisicamente. Eu também estou acompanhando Vossa Excelência e proclamo o resultado do julgamento em votação unânime. Processo pautado com o número 2, está sob a relatoria da eminente desembargadora Carla, quem transfere a palavra. Obrigada, senhor presidente. Habeas corpus. Chama a julgamento o habeas corpus de número 4004.026, dígito 87.2020.8.04. Impetrante é Dr. Baltazar Soares de Oliveira. Paciente Fabrício Matos de Oliveira. Impetrado é o juízo de direito da primeira vara do Tribunal do Júri da Capital e o procurador que emitiu parecer nos autos, excelentíssimo senhor Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira. Senhor presidente, existe pedido de sustentação oral e foi deferido por esta relatoria. Já na sala, o Sebastião, doutor Baltazar? Já sim, desembargador. Então, eu não estou visualizando nem slide, nem... Não conectou, Sebastião. Ele conectou na sala, mas ele ainda não habilitou o áudio lá. Aí ele não está escutando. Pois esse aqui é o grande... Masta, tem alguma Eu vou entrar em contato, desembargador, com ele agora. Com... Desembargador Sabino, ele está com áudio agora. Confere, Sebastião. Ele ainda está sem áudio ainda. Nem áudio para mim, nem áudio, nem vídeo, né? Nem o slide dele aparece. Vai ligar. Você está precisando do áudio já, ele está dizendo.
Oi. Não estou ouvindo. O senhor está ouvindo, doutor Baltazar? Agora tá agora estou ouvindo aqui você. Obrigado. O senhor necessita da leitura do relatório, da ordem impetrada ou dispensa? Excelência, eu dispenso por questão de economia processual. Ok? Fala, desembargadora Carla. por favor. O presidente, houve pedido de sustentação oral e foi deferido por essa Isso. relatoria. Ele dispensa a leitura do relatório. Pois não, então pedimos que Vossa Excelência peça ao advogado para fazer a sustentação oral no prazo 15 minutos para fazer a sustentação. 15 minutos para fazer a sustentação, né? Ok. São 9 horas e 26 minutos, doutor Baltazar. Tudo bem. Excelência, o que me traz a pauta esse dia, primeiramente eu quero agradecer, né? Não consigo visualizar todos que estão presentes, né? Mas agradeço a promotoria, a Vossas Excelências, pelo trabalho honroso que esse tribunal está realizando por estar trabalhando nessa pandemia, né? E dando uma forma de prosseguimento ao feito, certo? Mas o que me traz a esse caso em si aqui é uma situação bem peculiar. Realmente é um caso de homicídio, Excelência. É um caso muito delicado. Quando a gente fala de homicídio, geralmente é um caso que a gente repensa muito na situação. Mas o que acontece? A defesa entrou com o HC com um pedido preliminar, né, de domiciliar, certo? E também deixamos, de forma subsidiária, um relaxamento por excesso de prazo. Ok, Excelência? Acontece que, de forma preliminar, o relator, de forma muito sábia, disse que não caberia a domiciliar porque não foi pedido na segunda instância. De fato, na primeira vara, na vara que procede esse processo, realmente não foi pedido a domiciliar. Pediram revogação de prisão, pediram relaxamento. Os outros advogados que me antecederam nesse processo, de fato, não colocaram o título domiciliar. Mas eles colocaram em si, de forma subjetiva ali, e colocaram realmente os fatos que baseiam a domiciliar aqui. Então, de fato, eles colocaram lá que a mãe dessas crianças faleceu em 2019. Eles colocaram também que o pai, avô, no caso, dessas crianças, né, que estava cuidando depois do falecimento da mãe, porque o réu está preso, ele está com inúmeras doenças. O que eu posso citar aqui é que ele está com hipertensão, com gastrite, com problema cardíaco. Eu deixei essas folhas anexadas tudo nesse HC. A parte do cardíaco, risco de cirúrgico, está na folha 49 desse HC. Então, o avô dessas crianças também está sem condições, está sendo encostado pelo INSS, está numa situação de saúde muito precária. Então, os outros advogados, de fato, não pediram domiciliar, certo? Esse processo estava sendo julgado no RESE. Então, ele estava numa segunda instância, o processo praticamente estava parado na primeira. E aí, eu impetei esse HC, de fato, a domiciliar não vai ser apreciada, mas eu peço que, diante dessas situações de uma mãe que faleceu, o avô que ficou cuidando dessas crianças e está numa situação debilitada, só resta o réu para cuidar. Mas, trazendo um pouco do processo, sem querer julgar o mérito, Excelência, o que acontece aqui é uma situação de um rapaz tecnicamente primário. A situação do homicídio com ele se envolveu, se vocês forem procurar a vítima, né? Se colocar o nome da vítima no processo, Alisson, e colocar, tipo, Google, Alisson, Portal Holanda, vocês vão ver que a vítima era um assaltante aqui do bairro do São Jorge. Ele assaltava em quadrilha no bairro do São Jorge. É muito simples. Põe o nome da vítima completo, Alisson, eu esqueci o nome dele completo, põe Portal Holanda e Google. A primeira linha vai aparecer lá. Assaltante de quadrilha roubando supermercado. Então era um cara acostumado aqui no bairro de fazer esses roubos. E eu vou mais além, Excelência. No laudo do cidadão, foi constatado que ele estava com cocaína no sangue. O falecido, Excelência, estava com cocaína no sangue. Ou seja, eu tenho um rapaz que está preso hoje,
que apenas com uma facada, não foi 10, não foi 20, não foi 30, não foi arma de fogo, apenas uma facada, excelência, ele deferiu contra esse cidadão e ficou preso. Ele colocou uma facada somente na pessoa que veio para cima dele. Isso, notoriamente, a gente pode entender, eu não quero entrar no mérito, mas é uma situação que a gente tem que realmente avaliar para caber ou não uma liberdade provisória com tornozeleiro para um cidadão desse. Mas, assim, é um crime de homicídio, sim, excelência, mas é um crime na legítima defesa que será apreciada na sua vara competente. Então, foi só uma facada e o cidadão que faleceu estava com droga no sangue. Isso está na certidão, certo? Então, excelência, o que eu estou aqui propondo, o que eu estou trazendo a essa pauta aqui, no caso, é que seja apreciado, de fato, a situação de um réu que está preso, né, por uma legítima defesa, certo? Por ter matado um cidadão com apenas uma faca, uma punhalada só, e esse cidadão que veio para cima dele totalmente drogado, com droga no sangue. Um cidadão que no bairro, que costuma cometer muito roubo e andar com muita galera antigamente. Então, assim, eu quero deixar na mão dos senhores ainda o meu pedido de domiciliar, que eu sei que existem os requisitos para ser apreciado ou não, mas eu queria deixar na pauta para os senhores apreciar. Se necessário for, eu sei que o HC não cabe dilação probatória, todos nós sabemos que não cabe, mas se cabesse, eu deixaria à vontade as senhorias para mandar uma assistente social para verificar a casa do senhor Osmario e vai ver que somente ele, com muita dificuldade e doença, está cuidando das crianças menores. Então, toda uma situação de pedindo domiciliar, que pode ou não ser apreciado pelos senhores, repetindo, da mãe falecida, que está na página 51, do avô que está doente e que só resta o réu. E o réu, o que ele fazia antes? O réu, ele cuidava, ele tinha um lanche. Então, ele tinha uma profissão digna, ele tinha um lanche, ele cuidava dos seus filhos através desse lanche. Está bem anexo aí foto no HC sobre ele trabalhando no lanche dele, batendo inúmeras fotos, batendo céus. Então, excelência, o que eu trago para vocês hoje é para apreciar por uma humanidade a domiciliar para ele, porque não tem quem cuide dessa criança hoje. São 2 crianças menores, certo? E se não caber a domiciliar, reveja a situação de excesso de prazo, que de fato está demorando muito. O HC, o RES, que foi impetrado pelos outros advogados, ficou praticamente 6, 7 meses suspenso. Agora que voltou, ainda que eu tivesse colocado uma domiciliar lá, ia demorar 6, 7 meses. E hoje é um caso de urgência. Recentemente, eu fui chamado para o senhor Osmarino, na residência dele, e ele dizendo, doutor, é porque veio uma turma aqui dizendo que é do conselho do Telar. Eu disse, como o conselho do Telar está funcionando nessa pandemia? Não, é porque eles disseram que viram as crianças reclamando aí, que se continuar reclamando, chorando, doente, eles vão tomar a criança. Aí o Osmarino, onde é que você estava? Doutor, eu fui só ali fazer uma consulta e voltei. Nisso eu deixei as crianças alimentadas, fui de manhã fazer minha consulta e voltei. Só foi isso que eu fui fazer, deixei as crianças, porque eu tinha que fazer essa consulta. Eu não tenho ninguém para me levar na consulta, não tenho ninguém para cuidar das crianças. Então, quando voltou, os vizinhos já tinham denunciado que tinha crianças chorando lá com fome. E eu falei, eu acho que não é conselho tutelar. Então, está uma situação muito delicada. Eu estou com receio de que alguma coisa aconteça de pior para essas crianças. Está bem com esse senhor, porque ele precisa de um amparo do filho. Então, excelência, eu peço que conheça o meu HC, concedendo para esse cidadão que está preso hoje, numa legítima defesa clara e evidente, legítima defesa porque foi apenas uma punhalada, se defendendo um cara que estava extremamente drogado, como diz o laudo pericial, que está também no HC. Eu peço que conceda domiciliar para ele proteger e cuidar dos seus filhos e voltar a trabalhar. E, se for preciso, coloque até uma tornozeleira, excelência. Ou se não conceder a domiciliar, excelência, eu peço que faça pelo menos um relaxamento de prisão, pelo excesso de prazo, para que ele possa, mediante essa situação, responder em liberdade, pois já sabemos, temos consciência total, excelência, que essa pandemia está nos afastando até de fazer um júri nesse momento, e não tem prazo para ser júri. E a situação dessas crianças é de extrema urgência. É o meu pedido, excelência, se for o caso, se houver necessidade de abrir um tempo para se apreciar com mais delicadeza esse processo, eu estou à disposição, para se caso queiram mais o tempo, e fique à vontade. Sem mais, excelência, só tenho a agradecer. Agradecemos também
sua cooperação, participação. A palavra do Presidente, pedir desculpas aos senhores, houve uma queda de energia aqui, mas já está tudo resolvido, graças a Deus. Estou de volta. Tudo certo. Está ótimo. Obrigado. A palavra da vereadora Carla. Obrigada. Senhor presidente, o voto é relativamente longo, são 13 laudas, mas procurarei ser breve, até porque Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de ler, porque já está disponibilizado com relativa antecedência. E o nobre advogado terá acesso tão logo termine esta sessão. Nos autos que se observa é que a prisão preventiva do paciente foi decretada após ele ter se evadido do distrito da culpa e pelos seus antecedentes criminais. Resguardado, assim, ficou a garantia da ordem pública e a lei e a aplicação da lei penal. No caso, o decreto preventivo foi categórico ao analisar as nuances do caso concreto, constatando-se a presença do binômio autoria-materialidade, os quais foram ratificados quando da sentença da pronúncia, chamando a atenção ainda pelo fato do paciente supostamente ter atingido o bem jurídico mais valorado pelo nosso sistema jurídico, qual seja a vida. Portanto, por ora, encontra-se evidenciada a gravidade concreta do modus operandi da conduta, sendo, no nosso entender, necessária a manutenção do constrito cautelar a fim de assegurar a ordem pública. Com efeito, embora seja pacífico na jurisprudência prática que a severidade abstrata do delito, por si só, não seja suficiente para decretar a custódia preventiva do acusado, o mesmo não se pode afirmar quando, em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, denota-se a prática de um crime com extrema gravidade, possivelmente de maneira premeditada e violenta, ceifando a vida da vítima. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade, quando presentes nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os predicados da custódia preventiva. E aí nós elencamos vários julgados nesse sentido. Há de se ressaltar, por outro lado, que pesa também em desfavor do paciente a sua certidão de antecedentes criminais, no bojo do qual possui outras práticas delitivas, dentre as quais tráfico de drogas, o que por si só já demonstra o acerto da manutenção da sua segregação cautelar por garantir a ordem pública a fim de evitar nova delinquência, caso volte à liberdade. E aí trazemos o julgado do STJ, que já chancelou essa linha argumentativa. E Vossas Excelências têm aí na tela dos seus computadores, que foi inclusive da relatoria do ministro Jorge Mussi, da 5ª turma, e foi julgado no dia 21 de junho de 2012, publicado no Diário de Justiça Eletrônica, no dia 1º de agosto de 2012. Consigne-se, por fim, que o trâmite processual se apresenta dentro da normalidade, eis que o juízo de piso tem implementado a diligência necessária para instruir o processo e não se vislumbra qualquer tipo de excesso de prazo. Os prazos indicados para uma possível formação da culpa servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada hipótese, razão pela qual a jurisprudência os tem mitigado à luz do princípio da razoabilidade. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal para eventual excesso de prazo para a formação de culpa quando o atraso da instrução criminal for motivado por injustificada demora ou desídia do aparelho estatal, o que não ocorreu no caso. Eis que o juízo de piso tem empreendido os meios necessários para instruir o processo. Visto que o paciente ele já foi pronunciado, a ocasião em que a defesa interpôs recurso em sentido estrito, qual foi julgado e não provido por esta Câmara Criminal. Por ato contínuo, o juiz de piso, paralelamente, aplicou o disposto no artigo 422 do CPP, estando os autos, portanto, aguardando apenas o julgamento em plenário, que, por hora, não pode ser realizado em razão da portaria número 764/2020 do TEJAM e a resolução de número 313 do CNJ. Então, em harmonia, esse é o entendimento do STJ. E aí eu cito, mais uma vez, aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica bem ao caso ora sob análise. Por todo exposto, senhor presidente, em parcial consonância com o parecer do graduado órgão ministerial, nós estamos conhecendo parcialmente da presente ordem de habeas corpus e, nessa extensão, nós estamos votando pela denegação por inexistir constrangimento ilegal no caso sob análise. É esse o nosso voto, senhor presidente. Desembargadora Carla, esse processo já recebeu o voto do eminente desembargador José Hamilton, acompanhando Vossa Excelência, eu indago o desembargador Mauro como vota. Pois não, presidente. A primeira
primeiro ponto, naturalmente, inclusive até referido pelo próprio advogado da tribuna, é a eventual supressão de instância, né? E, obviamente, isso aí, se nós formos analisar, estaríamos suprimindo a instância de o primeiro grau, né? O juízo de primeiro grau, na análise da prisão domiciliar. E é uma situação até um pouco diferente dos casos em que nós nos deparamos aqui ao longo de julgamentos que temos feito. Que o argumento não é de que o argumento trazido pela defesa não é de que ele, paciente, não esteja em condições, né, de permanecer no cárcere em razão de alguma morbidade ou algum problema maior de contágio na prisão, mas em razão de terceira pessoa. De maneira que, inclusive, nesse aspecto, nós poderíamos até, se ficasse demonstrado inquestionavelmente nos autos, nós poderíamos até analisá-lo e, se fosse o caso, de ofício, considerarmos o habeas corpus. Mas, nesse sentido, não há como. Por certo que não há como também examinarmos em habeas corpus a negativa de autoria e inclusive, a excludente, no caso aqui, da legítima defesa, excludente da ilicitude. E, por fim, presidente, eu entendo exatamente como a desembargadora relatora, dada a natureza da infração e as circunstâncias do delito, e respaldaram a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, inclusive com decisão fundamentada do juízo ACOM. Por essas razões, presidente, eu estou acompanhando na íntegra o voto da desembargadora relatora. Não, desembargador Mauro, também faço questão de votar nesse julgamento. Traz o patrono do paciente, o impetrante propriamente dito, uma situação dramática, ninguém vai colocar em dúvida, em xeque, o falecimento de uma mãe, na sequência, o pai envolve-se numa situação dessa e indica-se, né, um ser humano aí que depende de cuidados e acompanhamento, enfim, esbarra-se, portanto, nesse drama. Eu quero registrar que, abstraindo-se a questão angustiante, que não deixa de ser, e foi muito bem colocado por Vossa Excelência, desembargador Mauro, em se tratando de prisão domiciliar, não vamos transmudar, mas caso se fosse assim necessário, examinando os elementos em si, a questão em si, poderíamos, de ofício, conceder, levando-se em conta esse aspecto de prestigiar, valorizar, reconhecer, né, a pessoa humana. Quero fazer registro exatamente em dois argumentos, né, principais do patrono, o impetrante em si. O primeiro, em se tratando da pessoa humana, propriamente dito, ser humano. Pode ser o ser mais empedernido que existe, pode ser até o mais desbragado possível, é um ser humano. Então, uma vida, e como bem foi colocado pela desembargadora Carla, pôs-se fim ao bem mais precioso, né, que temos, embora a ciência esteja aí, né, nesse campo de enganação, e aí busca-se aquele pensamento do ministro de Moraes. A vida é uma só. Se alguém
vier aprovar e é diferente, e ateste embaixo escrito Deus, aí eu vou acreditar. Fora isso, não. Então, é um bem maior e tanto faz. Né? Ser um famigerado, né? Ser um sanguinário. Então, para mim, não pode ser usado, né, como paradigma. O segundo ponto foi exatamente a causa eficiente, né, do elemento ou evento morte. Foi apenas uma facada. Então, estou trazendo essas duas questões porque, embora que, claro, em série de habeas corpus, mas nós não podemos nem devemos deixar passar em branco, senão é o caminho aberto, é a porta aberta para se fazer ou criar, né, essa cultura, esse entendimento. Dou um exemplo, em 90, mais precisamente em outubro, quando eu cheguei na capital, e passado 6 meses, saio de uma vara de família privativa de efeitos gratuitos, fui para a 5ª vara. E ali, por incrível que pareça, estava exatamente no momento em voga mesmo, questão do então finado PC Faria. E eu recebi, né, a presença de uma mãe implorando para que o filho fosse colocado em liberdade. E o que é que ela argumentava? Não, ele usou apenas um 38, ele não usou uma escopeta. Acredite se quiser. Então, vejam bem, 2 pontos foram trazidos e eu creio que cabe a nós aqui fazer nessas observações, até porque estamos nesse ambiente eletrônico e não tem como dizer diferente, está mundo afora, e cada cabeça é um entendimento, do jeito que o mundo está. Não é à toa que se diz, digo de novo, cada cabeça é uma sentença, assim como nós entendemos, né, que o ser humano, essa vida deve ser preservada, outros não, tanto faz. É o lixo do lixo, porque pesquisou-se no Google, tem né, um considerável currículo em termos de confronto com a lei, em termos de criminalidade. Então, acompanho na interesse o voto da minha desembargadora Carla, sem prejuízo, claro, que veja-se esse lado aí, né, já que Vossa Excelência disse que outros advogados assumiram, né, e deixaram passar algumas questões, dá tempo de se rever, né, essa situação, fora, portanto, é claro, dessa ordem impetrada. Proclamo o resultado do julgamento em votação unânime, que foi imparcial, consonância com o que foi o entendimento ministerial. Passemos ao terceiro processo, e este se encontra sob a minha relatoria, é o terceiro processo, portanto, e já indago, Sebastião, se já foi admitido na sala o advogado que está inscrito, é o subscritor da ordem, para que não tenha esses atropelos aí da conexão, Sebastião. Já, desembargador, já incluí ele aqui. Que até agora ainda não visualizei. Bom dia. Bom dia. Não, só confirmando o nome, meu doutor. Maurílio Filho, desembargador Sabino. Então, doutor Maurílio, essa situação deste habeas corpus,
Travou. Sebastião, quem está no suporte do SAG? O que aconteceu, desembargador? Travou. Sai para os outros, que ela destravou. Destravou. Então, está conectado, doutor? É Mário? Maurílio, doutor. Maurílio? Maurílio, doutor. Isso, Maurílio Filho. Maurílio Sérgio Ferreira da Costa Filho. Então, Maurílio, eu adianto que eu, neste julgamento, estou dando como prejudicado esse HC, mas mesmo assim, da Vossa Excelência se insiste na sustentação oral. Não, Excelência. Uma vez que Vossa Excelência irá julgar prejudicado o HC, dispenso a sustentação oral. É um Presidente, processo. Pois não. presidente, me permita, eu já me declarei suspeito, gostaria que ficasse consignado, por favor. Isso. Ali o travamento de novo, coisa complicada. Senhor presidente, eu disponho aqui da emenda do acórdão de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência permitir, eu posso ler aqui a emenda do acórdão de Vossa Excelência, a votação... Eu agradeço, porque está travado, o meu sistema travou. Então, eu lerei, senhor presidente. Ou não. Habeas corpus 420.94.64/2020, vara da Auditoria Militar, impetrante doutor Maurílio Sérgio Ferreira da Costa Filho, paciente Carlos Anderson Nascimento Freitas, impetrado juiz da Auditoria Militar, relator, excelentíssimo senhor desembargador Sabino da Silva Marques.
Ementa do acórdão. Habeas corpus, roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de armas, tortura, situação majorada pela ação de agente público e pela prática mediante sequestro, ameaça, situação majorada por fato referente à atividade de policial militar, alegado constrangimento ilegal por ausência de prestação jurisdicional, conversão da prisão preventiva em medidas cautelares ou em prisão domiciliar, superveniência ao ato coator, perda do objeto, HC prejudicado. É o voto de Vossa Excelência, a ementa do acordo. Presidente, me permita, houve um equívoco da minha parte. Eu estava achando que nós estávamos decidindo o item 3 da pauta. Mas nós estamos decidindo o item 3, julgamentos em mesa. De maneira que eu me sinto habilitado a decidir também, presidente. E, naturalmente, que estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, né, pela prejudicialidade. E agora resolveu exatamente abrir, ainda bem, destravou. Bom, então, este processo em si, ele já tinha recebido o voto eletrônico, né, parte da desembargadora Carla, desembargador Hamilton, e agora Vossa Excelência, né, confirma esse acompanhamento ao voto lançado. Então, proclamo o resultado em votação unânime, HC, ordem de habeas corpus impetrado, prejudicado, nos termos do voto lançado, que será oportunamente e eletronicamente assinado. Bom, então, seriam esses três ordens de habeas corpus impetradas, nessa modalidade, é claro, mesa. Passemos agora à pauta de julgamento. E eu publicitarei o primeiro processo. Trata-se de um recurso em sentido estrito, 0231-635-68-2016. A origem é a segunda vara do Tribunal do Júri. O recorrente é Isivan Alves Queiroz. O subscritor do recurso é o doutor Josemar Bessol Rodrigues Júnior. Pergunta ao Sebastião se também já foi admitido na sala de... Já, desembargador. Então, nesse recurso, nós também não estou visualizando, Sebastião. Ô, Josemar, está me ouvindo? Sim, Excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório ou necessita? Oi, Excelência. O senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo bem. A leitura do relatório, Vossa Excelência dispensa ou necessita? Bom dia, Excelência. Bom dia. Eu dispenso. Então, Vossa Excelência tem uns 15 minutos para a sustentação oral. São 9h59. Obrigado, Excelência. Gostaria de iniciar a saudar a todos os desembargadores, e eu faço na pessoa do excelentíssimo presidente desta sessão. Gostaria de saudar também o Master e todos os demais que fazem acontecer essa sessão. Excelências, prometo não tomar muito tempo. Os pontos que eu gostaria de trabalhar com os senhores são bem objetivos. Tratam basicamente de ausência de materialidade e datadora.
Mas antes de iniciar, gostaria só de fazer uma salva. Essa questão do júri é um tema que eu muito debatido recentemente, e eu estudando sobre isso, estava até lendo um livro de um promotor, Paulo, que gira em torno do princípio do indúbio societar. Na verdade, é um princípio que possui base legal alguma. Ele não está firmado em lei alguma. E, no entanto, nós tomamos esse princípio como se ele fosse quase que absoluto no Tribunal do Júri, primeira fase. E aí, fazendo referência a esse artigo que eu li, o promotor de justiça falava que esse princípio ele não pode ter alguma sobrepor as garantias constitucionais, que, na verdade, deve sim prevalecer para o réu, até porque a dúvida não favorece a sociedade. Esse indúbio pró-sociedade, ele é, como é que posso dizer, superestimado num sentido de não faz parte do interesse da sociedade que alguém seja julgado injustamente. Nesse ponto, Excelência, eu questiono que todos, a sentença de pronúncia, ao parecer, as contra-razões do promotor, ao parecer do graduado ministerial, todos se fundamentam no indúbio pró-societar. E eu entendo que o recente entendimento desta Câmara é nesse sentido, de a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade. Ok, eu compreendo isso. Mas, no presente caso, existe uma supremação deste princípio, uma vez que, se vossas excelências observarem as páginas 260 da sentença de pronúncia, a sentença de pronúncia é uma única referência à materialidade. E a juíza que pronunciou, ela faz referência à materialidade quando comprovada por meio das folhas 3 dos autos. Os senhores podem observar, folha 260, sentença de pronúncia, ela faz referência às 23 dos autos como sendo prova da verdade. Ocorre que 23 dos autos, onde consta o laudo, onde consta uma referência a leis, é do meu cliente, que é o acusado e vítima. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria das excelências observar. Na verdade, mais à frente, nos autos, bem mais à frente, nós vamos observar que a senhora Nazaré, existe um feito posteriormente em relação a ela. Mas no presente caso, e aqui já é o segundo ponto que eu gostaria que vossas excelências analisassem, são 2 vítimas na denúncia do Ministério Público. Ocorre que a de pronúncia só fala em uma. A sentença de pronúncia, em seu dispositivo, ela não fala nome, não fala duplicidade de acusações, não fala em concurso real de crime, ou ela não aborda nenhum desses elementos, dando a entender que foi pronunciado apenas por vítima. E aí eu deduzo, e é o que eu peço que vossas excelências analisem, que seja em relação à senhora Nazaré, porque a única do laudo está nos autos, posteriormente. Em relação ao senhor Paulo, não existe materialidade. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vossas excelências é que não existe materialidade em relação ao Paulo, sendo que para este tipo de crime, inclusive com vítima viva, o Código de Processo exige provação da materialidade. Não é uma opção. Exige-se a prova da materialidade. E, no entanto, temos em relação ao... Então, o primeiro ponto que eu peço que vocês analisem, finalize ele, é em relação à sentença de pronúncia só abordar uma única vítima. E quem seria essa vítima? Se é a senhora Nazaré ou o seu Paulo.
Por fim, Excelência, o segundo ponto é de qualificadora. Novamente, aqui não se trata de indúbio pró-societário. Na verdade, desde a denúncia, a qualificadora, o motivo que a qualificadora foi totalmente distorcido. Ele não está caracterizado nas palavras das vítimas. Eu explico. Desde a denúncia, o Ministério Público fala que a vítima tinha queimado a grana do acusado e, por isso, ele atirou contra a vítima. Isso nunca aconteceu. Nem a vítima fala sobre isso. Nem fala sobre isso nos autos. Não tem uma testemunha sobre isso. Eu explico. A vítima estava capinando um terreno que fica terrenos depois da casa dela, vítima, e não pertence ao acusado, não tem nada a ver com o acusado. O acusado nem mesmo morava no local, mas sim na casa ao lado. Aí começou-se uma discussão entre a vítima e a mãe do acusado. O acusado não está presente. E aí começaram injúrias por parte da vítima e foram ouvidas testemunhas nesse sentido contra a religião da mãe do acusado. E é nesse momento que o acusado surge. E ele não está armado. Todos falam isso. E desenvolve-se uma discussão que evolui para uma briga. Nessa é a vítima que fere o acusado. Eles falam isso também, e é o que está às folhas 23. A vítima está com um ancinho e fura o ombro do acusado, golpeia o acusado. Está provado nos autos. É quando ele consegue ir para dentro da casa, pega o seu revólver, que ele é habilitado, é segurança, e ele dispara para que saia dali, Eu entendo que a tese de legítima defesa é analisada pelo Tribunal do Júri. E é aqui que eu entendo a possibilidade do indúbio pró-societário, apesar de não haver base legal nisso. Mas, em relação ao qualificador, a juíza, na sentença de pronúncia, ela apenas repete dito na denúncia, de que teria sido porque queimou a grama do lado, acidentalmente. Nem a vítima confirma. Portanto, o meu segundo pedido para essas excelências é que exclua a qualificadora. Excelências, muito arriscado em do princípio do societar, remeter uma qualificadora dessa para o Tribunal do Povo, e eu explico por quê. No ano passado, eu tive o privilégio de ter mais de 50 júris, só no ano passado. E é o que eu tenho entendido junto às criminais. Quando a gente fala assim, não, a competência do júri remete lá, o jurado ele não precisa fundar a decisão dele. Ele analisa, às vezes, por diversos motivos. Eu ouvi jurado me dizer que está com raiva da vida. Eu já tive problema com o jurado que dormia durante a sessão. Inclusive com a doutora Aline Paixão, a juíza que sentenciou. O último júri que eu fiz, ela teve que repreender 3 vezes o jurado que na sessão. E com isso, as pessoas vão sendo condenadas e como depois ter para vossas excelências em recurso. Oi, os senhores me escutam? Escutam? Vou seguir. Eu não tenho como repor para os senhores e dizer excelências, pulem o júri porque o jurado está dormindo, o jurado está com raiva da vida. Eu não tenho que fazer isso. Portanto, esses pontos são importantes que Vossa Excelência dizem. A ausência qualificadora, ela nem... A vítima não descreve ela, existe materialidade nela. Por isso que não existe indúbio societário a favor dela. E o primeiro ponto é em relação à materialidade de quem é a vítima. A pronúncia traz a pessoa. Quem é a vítima? A Nazaré, que tem laudo nos...
ou o senhor Paulo, que seria a vítima principal. Excelências, eu agradeço a atenção dos senhores e peço essas considerações. Último detalhe, em relação, vou me encerrar, prometo, em relação à qualificadora, tem um detalhe. Como eu disse, não só não existe a matéria nos termos narrados da denúncia, a própria vítima nega, não se queimar acidental grama do acusado que motivou isso, mas uma discussão que evoluiu para uma luta, que evoluiu para os tiros, após júrias entre a vítima e a mãe do acusado, não ele, a jurisprudência tem entendido nesse sentido. Se lá no início, ainda que a gente considere que a queima-grama do acusado tivesse ocorrido, se aquilo evoluiu para uma discussão que evoluiu para uma briga, o motivo não é ele, e sim a briga. Até porque, dentro disso tudo, ele sequer teve que se socorrer dentro de casa e a casa foi invadida pela vítima para que conseguisse pegar a arma e se defender. Excelências, eu agradeço a atenção, peço desculpa pelo meu prolongamento. Estou a ouvir o voto. Muito obrigado. Obrigado também, Vossa Excelência, pela participação e colaboração. Palavra do desembargador Mauro. Presidente, a minha intenção, na verdade, seria resumir o meu voto, mas com as considerações trazidas da tribuna pelo eminente advogado, entendo para melhor esclarecimento analisar na íntegra o meu voto. Bem, nós estamos em sede de recurso em sentido estrito, interposto por Isavan Alves Queiroz, qualificado nos autos, representado por senhor advogado, doutor José Bessô Rodrigues, e resignado com a respeitada sentença exarada pelo juízo de direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, ou seja, motivo torpe, do Código Penal. Pugna a defesa pelo provimento do recurso, a fim de que o recorrente seja despronunciado ao argumento de que agiu em legítima defesa, pois, segundo alega, a vítima deu início à briga. Agrediu o acusado com um ciscador e travou luta corporal com o recorrente enquanto mesmo ainda sangrava. Em contrarrazões, o parquê defende que a sentença de pronúncia não merece reparos, porquanto entende haver nos autos indícios suficientes de autoria delitiva, notadamente porque o próprio recorrente admitiu ter disparado a arma de fogo contra a vítima Paulo Gama da Encarnação, embora alegue ter agido em legítima defesa. Bem, presidente, eu estou conhecendo do recurso, desde que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que o juiz, uma vez convencido da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciará o réu. Dessa assertiva, é imperioso destacar que a decisão de pronúncia caracteriza-se por seu juízo de mera admissibilidade da imputação, razão pela qual não demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do legislador, do julgador. Nessa primeira fase, contrariamente, no caso dos autos, contrariamente ao que alega o eminente advogado da tribuna, não só impera o princípio do indúbio
pro società, né, como entendo aplicá-lo, esse princípio, que em nada se confronta com o primado da presunção de inocência. Eu trago alguns precedentes, inclusive da Suprema Corte, da relatoria do ministro Marco Aurélio, do ministro Luiz Fux, trago do STJ, que foi relator ministro Neto Cordeiro, nessa esteira. A decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Feitas essas ponderações iniciais, faz-se necessário cotejar os argumentos lançados no presente recurso, com os elementos de prova dos autos e as circunstâncias que envolvem o caso concreto. Ressalte-se, desde logo, que a materialidade delitiva, diferentemente do que alega o eminente advogado da tribuna, está comprovada por meio do laudo pericial de folhas 157 a 159 destes autos, o qual atestou a lesão por arma de fogo sofrida pela vítima Nazaré Duque Miranda. Quanto à vítima Paulo Gama da Encarnação, os indícios de materialidade delitiva encontram suficientemente comprovados pela confissão do acusado, bem como pelo seguro relato das vítimas e testemunhas, sendo despicienda, nessa fase, a existência do laudo pericial das lesões sofridas, porquanto puderam ser comprovadas por outros meios. No que diz respeito à autoria, tem-se robustos indícios calcados na palavra das vítimas e testemunhas, que reproduziram em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial, ratificando, assim, a versão da acusação, qual seja, de que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Nazaré Duque Miranda e Paulo Gama da Encarnação, causando-lhe as lesões descritas nos autos. Ademais, o próprio recorrente admitiu que efetuou os disparos que atingiram as vítimas, muito embora alegue ter agido em legítima defesa. No que concerne a alegada excludente de ilicitude, cumpre registrar que, via de regra, o ônus da prova na ação penal pertence à acusação, que apresenta a peça acusatória em juízo, devendo tal prova ser relacionada aos fatos constitutivos do poder-dever de punir do Estado. Preconiza o artigo 156 do Código de Processo Penal, que nos casos em que a parte alega determinado fato, a incumbência de provar sua efetiva ocorrência passa a ser de quem o sustenta. Nessa linha de raciocínio, o doutrinador Néstor Távora leciona que, abro aspas, o ônus da prova é o encargo atribuído à parte de provar aquilo que alega. A demonstração probatória é uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências de sua inatividade, facilitando a atividade judicial no momento da decisão, já que aquele que não foi exitoso em provar, possivelmente não terá reconhecido o direito pretendido, conclui o doutrinador. O professor Nutti, em seu Código de Processo Civil comentado, as folhas 345, defende que, abro aspas, como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega em seu benefício algum fato que proporcionará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Fecho aspas. Portanto, presidente, no momento em que o recorrente aduz ter agido em legítima defesa, ao atirar contra as vítimas, assume a obrigação de provar tal afirmativa, conforme posicionamento doutrinário acima. Vale lembrar que, segundo o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso, verifico que a defesa não produziu prova suficiente a ensejar o reconhecimento incontroverso desta excludente de ilicitude. Nesse sentido, resta apenas a sua palavra isolada. Por outro lado, a elevada quantidade de ferimentos pérfuro-contusos produzidos pelos disparos da arma de fogo, que chegaram a atingir 2 pessoas, evidencia a manifesta desproporcionalidade da reação do acusado às supostas investidas da vítima, bem como fortes indícios de ânimos necantes. Deste modo, não há falar em insuficiência ou fragilidade probatória. Ressalte-se que se está diante de um juízo de pronúncia e não de mérito. Nesse trilhar, os indícios da prática de 2 homicídios dolosos na modalidade tentada são contundentes e não há prova cabal em sentido contrário que permita uma despronúncia do recorrente. Relativamente ao pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil, melhor sorte não assiste à defesa. Consoante entendimento jurisprudencial já pacificado, o decote de qualificadoras do crime em sede de pronúncia só é admitido quando houver prova da sua manifesta improcedência ou descabimento, o que não parece ser o caso dos autos, na medida em que os elementos de prova indicam que o recorrente supostamente tentou contra a vida das vítimas motivado pela insatisfação com o fato de Paulo Gama, da Encarnação, estar queimando objetos em um terreno baldio vizinho à casa de sua mãe e por ter ofendido sua genitora. Evidenciam-se, portanto, a existência de suporte fático probatório e a aparente subsunção da conduta à qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, razão suficiente para que seja mantida para fins de submissão ao sodalício popular, a quem cabe deliberar acerca da sua aplicação ou não. Eu trago no meu voto, presidente, estou colacionando inúmeros julgados, né, do STJ, inclusive, da relatoria do ministro Jorge Mussi, da 5ª turma. Abro aspas, diz o eminente ministro relator, no caso dos autos. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do conselho de sentença, conforme já decidido por esta Corte. Presidente, cabe lembrar que na sessão de julgamento serão oportunizados ao réu todos os meios para o exercício da sua ampla defesa, notadamente a colheita de depoimentos, inquirição de testemunhas, juntada de documentos, requerer diligências, enfim, produzir todo tipo de prova em seu benefício, conferindo mais subsídios para a decisão dos jurados. Por ora, a dúvida que se faz presente deve ser resolvida em prol da sociedade, como recomenda o brocardo indúbio pro società. E aí, presidente, eu quero fazer uma ressalva que, contrariamente ao que argumenta o eminente advogado da tribuna, nós temos pacífica, mansa e reiterados precedentes, né, com relação à aplicação desse princípio. Talvez o eminente advogado tenha se referido, né, nas hipóteses, né, em que não se acham presentes, né, a autoria ou quer dizer, indícios de autoria ou a demonstração da materialidade. Nessas hipóteses, sim, não há como, há entendimento, inclusive mais recente, nessa linha, de que, né, não poderia haver a pronúncia do réu. Mas não é o caso. Como já vimos, há, sim, indícios de autoria e demonstração da materialidade. Portanto, presidente, como estava dizendo, por ora, a dúvida que se faz presente deve ser resolvida em prol da sociedade,
aplicando-se, sim, o brocardo indubio pro societá, preservando-se a competência constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso 38º do texto constitucional. Sendo assim, entendo inexistir razão para a reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida tal qual lançada, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. Eu, analisando as peças dos autos, verifico a denúncia, com todas as suas especificações, as folhas 107 e 108, a sentença do juízo de primeiro grau pronunciando as folhas 257 a 262, não vejo nenhuma eventual irregularidade ou nulidade. Daí porque, presidente, entendo inexistir razão para a reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida tal qual lançada, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. Daí, presidente, eu estou em consonância com o parecer ministerial, conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento. É como voto, presidente. Ronaldo, desembargador. Esse processo já tem o voto eletrônico da desembargadora Carla, desembargador Hamilton, e apenas para esse confirmar, indago se mantém o entendimento. Desembargadora Carla. Mantém, excelência. Desembargador Hamilton. Mantém, senhor presidente. Proclama, então, o resultado do julgamento em votação unânime, nos termos do voto do relator, que será oportunamente e eletronicamente assinado. Passemos ao terceiro processo. Obrigado, excelências, e todos. Obrigado também. Passemos ao segundo processo na pauta de julgamento e apregou recurso de apelação criminal 0640-694, 15/2016. Origem a 11ª Vara Criminal da Capital. Apelante ao Ministério Público do Estado do Amazonas e apelado Jardson Lima Vieira, Gabriel dos Santos de Assunção, Edivan Gonçalves de Macena e Jonathan Oliveira de Oliveira. O doutor Eduardo César Ituaçu, defensor público, portanto, é quem subscreveu o recurso. Processo sob a relatoria da eminente desembargadora Carla Maria Santos do Reis. Senhor presidente, esse é aquele processo que eu perguntei no início, que eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, e então, se os colegas acompanharem, seria inócua a sustentação oral. Exatamente. E se informar para o doutor Ituaçu esse posicionamento de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, essa confirmação. Conectou, Sebastião? E assim, desembargador. Desembargador, bom dia. Bom dia. A desembargadora Carla disse que vai votar pelo improvimento, pela manutenção do julgado de primeiro grau. Vossas Excelências vão acompanhar? Presidente, eu só gostaria de fazer uma ressalva. Como eu já havia analisado, por certo, os autos do processo, mas eu não tinha posto o meu voto no sistema. Mas eu estou acompanhando, presidente, na íntegra o voto da desembargadora relatora. É porque houve uma absolvição em primeiro grau e a eminente relatora, no seu voto condutor, está mantendo. E só para ressaltar, não tem realmente, como diz a eminente relatora, não tem elementos para condenação produzidas em juízo. As provas são todas elas inquisitoriais, perante a autoridade policial. Um dos réus, inclusive, confessou, mas na delegacia. Em juízo, ele negou. E interessante que a vítima faleceu,
o policial condutor do flagrante, ele está falecido, não conseguiu confirmar em juízo, e o outro policial que chegou a prestar declarações em juízo, simplesmente ele não trouxe absolutamente nenhum subsídio, né? O que eventualmente poderia agravar a situação teria sido encontrado um bem daqueles que foi retirado lá da residência, enfim, do patrimônio da vítima, mas que eventualmente poderia ser até uma receptação, né? Absolutamente. De maneira, presidente, que só estou dando essa explicação porque houve uma absolvição e nós estamos mantendo e estou acompanhando o voto da desembargadora relatora. Então, essa situação, doutor Ituaçu. Sim, desembargador. Então, em face da manutenção da sentença recorrida, a Defensoria Pública dispensa a sustentação oral. Não, desembargadora. Apenas aproveita a oportunidade para elogiar o trabalho de Vossas Excelências na garantia de direitos fundamentais e, notadamente, na eficácia e na vigência do artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece que o que é produzido durante o inquérito policial são meros elementos informativos. Não possui validade de prova, porque prova é algo que é produzido perante o magistrado, né? Aproveito e ensejo apenas para elogiar o trabalho de Vossa Excelência e o brilhante voto da desembargadora Carla. Não, desembargadora Carla, para a leitura da emenda tão somente ou... Lerei, Excelência. Pois não. Vou abrir de volta aqui o... No seguinte sentido ficou a emenda, senhor presidente. Processo penal, apelação criminal, latrocínio, materialidade e autoria delitivas não comprovadas, sentença absolutória, manutenção. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro o sistema acusatório de onde se extrai que é um Estado democrático de direito. O processo penal é regido em respeito aos direitos fundamentais, de modo que o direito à prova está intrinsecamente relacionado às garantias da ação, da defesa e do contraditório. Acervo probatório em juízo que não confirma a confissão feita em sede policial e não confirmada em juízo. Não se admite no ordenamento jurídico pátrio a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal, sendo certo que o juiz pode dele se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, precedente do STJ, apelação criminal conhecida e não provida. Esta emenda, senhor presidente. Proclamo, então, o resultado do julgamento em votação unânime. O acordo será eletronicamente e oportunamente assinado. Passemos ao terceiro processo na pauta de julgamento. E eu chamo a julgamento. Recurso de apelação criminal número 02083116/2020. A origem da segunda vara de entorpecentes, da quarta VECUT. Apelante é Denis Neves Cordovil. Advogada a doutora Thalita Lindoso Silva. Apelado Ministério Público. Relatoria deste processo a cargo da eminente desembargadora Carla Maria Santos dos Reis. Creio que é nesse que o desembargador Mauro se julgou impedido. Eu estou me declarando suspeito e peço permissão de Vossa Excelência para ficar, por hora, desconectado. Pois não. Obrigado. Então, Sebastião, a doutora Thalita já foi admitida na sala?
Já sim, desembargador. Não estou visualizando. Doutora Thalita. Bom dia, Excelência. Bom dia. Foi apregoado, né, o recurso, indaga Vossa Excelência se necessita do relatório ou dispensa. Dispensa o relatório, Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo esse tempo de 15 minutos para a sustentação oral. Bom dia, excelentíssimo desembargador Sabino, presidente desta sessão, aos demais desembargadores aqui presentes. Trata-se de um recurso de apelação contra a restituição de um bem que foi apreendido num flagrante de tráfico de drogas. A controvérsia aqui se pauta na necessidade de manutenção da apreensão deste veículo, se tratando de um terceiro de boa-fé. Dois pontos que são incontroversos, tanto pelo juízo de primeiro grau e até mesmo pelo parecer do Ministério Público, tanto do primeiro quanto do segundo grau, é o fato da propriedade ser inequívoca desse terceiro de boa-fé e também ser inequívoca a origem ilícita desse patrimônio, desse bem, porque isso conseguiu, assim, inclusive em sua decisão, o magistrado coloca que a defesa logrou êxito em comprovar com um arcabouço probatório bem robusto a licitude e a origem, né, desse veículo. A questão toda se pauta se há necessidade ou não de manutenção, se há interesse para o processo desse veículo. E aí é que temos a controvérsia em toda essa questão. O Ministério Público, ele sustenta em suas contrarrazões que há uma necessidade de manutenção da posse desse veículo, porque esse veículo seria o objeto, seria o instrumento desse crime, porque ele teria sido utilizado para que fossem traficados 300 quilos, né, de entorpecentes. Com toda a devida vênia e todo respeito ao nobre membro do Ministério Público, existe um equívoco nessa informação. Porque esse flagrante se deu a uma investigação em andamento pela Polícia Civil, aonde estava sendo acompanhado um caminhão, que foi o outro veículo apreendido. Esse caminhão era objeto de uma investigação porque já se sabia que esse caminhão era utilizado para o transporte de entorpecentes. Então, enquanto a Polícia Civil estava no percalço desse caminhão, que era um instrumento utilizado para o tráfico interestadual de drogas, por coincidência, no momento em que houve o flagrante, esse veículo, a picape Hilux, estava lá na casa onde foi apreendido. No momento do flagrante, a pessoa que era o motorista, o Rafael, que era o motorista do caminhão, afirma que o caminhão é que seria utilizado para transportar estas drogas. Ou seja, em nenhum momento durante as investigações se tinha qualquer informação sobre a Hilux até o momento da apreensão. E aí onde é que entra, então, a questão que o magistrado utiliza como argumento para que esse veículo não seja restituído, já que a sua origem é lícita e que ele pertence a um terceiro estranho a essa lide? O fato dele ter sido emprestado. Ele coloca que o apelante, o senhor Denis, emprestou esse veículo voluntariamente para um dos acusados, o Felipe. E ele diz que isso, por si só, já seria suficiente para entender que esse bem pode, inclusive, ser perdido ao final deste processo. Ocorre que, inclusive, em nossa apelação, nós juntamos julgados recentes, inclusive, dessa mesma Câmara, aonde temos um caso muito parecido, aonde uma avó emprestou o veículo para o seu neto, esse veículo foi utilizado ao tráfico de drogas, e a desembargadora Carla, inclusive, com unanimidade de todos os desembargadores, entenderam que, por mais que a avó tivesse emprestado de boa-fé e esse neto tivesse traficado, ela não teria como saber, então não teria nenhuma informação no processo que levasse a crer que essa avó tinha conhecimento do tráfico. E é o mesmo caso que ocorre aqui. A questão toda se diz, porque ele emprestou este veículo? A defesa comprovou, através de documentos, que alguns meses atrás, o apelante teve um problema com o seu veículo e ele ficou sem transporte. E o Felipe, que é seu amigo de infância, cedeu um veículo que ele possuía para que o apelante não ficasse a pé, para que o apelante tivesse um meio de transporte. Então, no momento em que o Felipe pediu emprestado o veículo do apelante para pegar um amigo no aeroporto, nunca passou pela cabeça do apelante que, de alguma forma, esse veículo fosse ser utilizado para qualquer fim outro.
naquele momento ele retribuiu um favor. Isso está provado dentro do processo com o boletim de ocorrência de quando ocorreu o acidente, o sinistro com o veículo do apelante em tempo anterior. Tem provado no processo o empréstimo em meses anteriores, que foi o inverso. O Felipe emprestou um veículo para que o apelante utilizasse porque estava sem veículo. Então, no momento em que o Felipe pediu o veículo do apelante emprestado, ele retribuiu esse favor. Há nos autos também as conversas de WhatsApp, onde o Felipe pede o veículo emprestado. Há conversas de WhatsApp onde o apelante pergunta pelo veículo porque estava demorando a devolução, porque em tese seria emprestado apenas para ele ir ao aeroporto e voltar, e passado mais de 24 horas, ele começou a se preocupar. Há no processo também informações de que esse veículo não passou por perícia. Há no processo informações de que em nenhum momento a Polícia Civil ou o Ministério Público pediu qualquer tipo de diligência em relação a este veículo, demonstrando que em relação ao arcabouço probatório deste processo, ele não há nenhum tipo de interesse neste veículo para o processo, porque ele não foi objeto de nenhum tipo de diligência ou de constituição de qualquer prova que seja. Então, a questão se pauta se o fato dele ter emprestado esse veículo por si só significaria que ele teria conhecimento de uma possível utilização deste veículo para um ilícito. O que, com todo respeito à opinião do magistrado, à opinião dos membros do Ministério Público, a defesa discorda veementemente, porque a má-fé se prova, ela não se presume. Então, o fato dele ter emprestado este veículo, porque o Felipe pediu para pegar um amigo no aeroporto, não pode ser interpretado pelo judiciário como uma prova de má-fé. Não pode, de nenhuma forma, ser interpretado como se uma pessoa que adquiriu o veículo parcelado, foi comprovado no processo a dificuldade do apelante em arcar o seu compromisso com esse veículo, pagar esse veículo todos os meses. Nós temos mais de 300 páginas de documentos probatórios dentro do pedido de restituição, demonstrando que ele é empresário, que ele trabalha no ramo de limpeza de ar-condicionado e que ele utiliza este veículo para trabalho. Inclusive, foi provado que, devido a toda essa questão e apreensão do veículo, ele teve que alugar um outro veículo para que ele pudesse trabalhar. E também foi interpretado de maneira negativa pelo magistrado de primeiro grau, dizendo que o fato dele alugar um veículo para trabalhar demonstra, então, que ele sabia sobre a ilicitude da prática que seria efetuada com esse veículo. O que a defesa, mais uma vez, rechaça, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, só se demonstra a necessidade do veículo para o seu sustento. Haja vista, se ele não necessitasse do veículo, ele não iria ter um outro gasto de alugar um novo veículo para que ele pudesse efetuar as suas atividades. A verdade é que sem um veículo de carroceria, ele não tem como trabalhar, porque ele necessita disso. Então, sem mais delongas, até para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, o que a defesa vem deixar muito claro aqui é que não há qualquer prova dentro deste processo de que o apelante tinha qualquer conhecimento que esse veículo seria utilizado para a prática de ilícitos penais. Mais uma vez reafirmando que o motivo pelo qual ele emprestou esse veículo foi pelo princípio da confiança, da boa-fé. Ele conhecia esse réu a vida toda, era um colega de infância, e ele já tinha tido, em situações inversas, usufruído de um favor também desse amigo e retribuiu a esse favor. Colocando também, mais uma vez, à baila, que a origem lícita desse bem e a propriedade desse terceiro de boa-fé é fato incontroverso, tanto na decisão de primeiro grau, quanto, inclusive, nas contrarrazões apresentadas, tanto no primeiro quanto no segundo grau do Ministério Público. A defesa, portanto, pugna para que seja dado provimento a este recurso, para que seja restituído esse bem, e em caso de essa Câmara entender de maneira diversa, que pelo menos seja permitido que ele fique em posse desse veículo até que seja decidido em sentença de primeiro grau a decisão, né, em relação, porque o magistrado se comprometeu em audiência também verificar as controvérsias que ainda existam para que ele possa se manifestar novamente quanto a essa questão. Agradeço. Agradecemos também a corporação a sua participação. Palavra à desembargadora Carla. Obrigada, senhor presidente. O voto é longo, são 14 laudas, mas procurarei ser breve, até porque a nobre advogada terá acesso depois à decisão. Então, dizemos que, de fato, realmente existem elementos nos autos devidamente expostos pelo apelante, Denis Neves Cordovil,
das razões recursais encartadas nas folhas 277 e 290, de que o veículo objeto do pedido de restituição é da sua propriedade, conforme consignado no documento as folhas 16 dos autos. Também verifica-se que restou suficientemente comprovado que o bem imóvel foi adquirido de forma lícita, inclusive por meio de financiamento efetivado por meio de instituição financeira. Entretanto, como bem disse o juízo de piso, que é imprescindível ressaltar que aqui não se discute, não é a origem lícita do bem ou a sua propriedade, não é isso, mas a sua finalidade no contexto da empreitada criminosa que está ainda em apuração. Isso porque mesmo os bens obtidos de maneira lícita, quando utilizados para a perpetração de delitos, são passíveis de perdimento. Cabe asseverar que a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, acumulado com o artigo 91, inciso 2 do Código Penal, e que transcrevemos no nosso voto, e que eu peço permissão para deixar de citá-los. Nas hipóteses, como a dos autos, que nós agora estamos apreciando, envolvendo a apreensão de veículo utilizado no tráfico de drogas, existem ainda as regras específicas da Lei 11.343, de 2006, que diz que, no artigo 60, abro aspas, o juiz, de ofício, a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produtos do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei, precedendo-se na forma dos artigos 125 a 144 do Decreto-Lei 3.689. E o artigo 62 diz o seguinte: comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o artigo 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso sob sua responsabilidade, com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, depois de ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. E aí diz que o juiz, ao proferir a sentença, decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido, objeto de medidas assecuratórias, o levantamento dos valores depositados, os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta lei, objeto de medidas assecuratórias após decretado seu perdimento. Em favor da União, servirão revertidos diretamente ao FUNAD. E o juiz, no parágrafo 2º, diz que remeterá ao órgão gestor da FUNAD em relação dos bens, direitos e valores declarados, perdidos, indicando o local em que se encontra a entidade ou órgão em cujo poder esteja para o fim de sua destinação nos termos da legislação vigente. E digo ainda mais o seguinte, senhor presidente, que no caso concreto, ainda que o recorrente tenha juntado documentos demonstrando ser o verdadeiro proprietário do veículo, não há como se negar que seu veículo foi encontrado na posse do réu da ação penal originária, oportunidade que foi flagrado transportando quantidade expressiva de drogas. Foram 300 quilos, aproximadamente, no automóvel, o qual foi emprestado, nas precisas palavras do apelante, voluntariamente. É bem verdade que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido utilizado habitualmente foi preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a pena de perdimento do bem relacionado a tal delito. E aqui citamos um julgado que se amolda ao caso presente, que foi da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Nefe Cordeiro, da 6ª turma, e que foi julgado dia 14 de outubro de 2014. E ainda, senhor presidente, julgamos também um do ministro Marco Aurélio, também um da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, que também consta do nosso voto, e do ministro relator, ministro Jorge Mussi, da 5ª turma. E prosseguimos dizendo que, no entanto, a tal exigência não é necessária para a imposição da medida cautelar da apreensão do bem, máxima quando a medida é decorrência de flagrante, como ocorreu na situação dos autos. O que houve aqui foi um flagrante, com 300 quilos, aproximadamente 300 quilos de drogas sendo transportadas no objeto agora desta apelação.
Demais, como foi ponderado na decisão recorrida, a demonstração acerca da ciência e ou qualquer tipo de envolvimento do apelante na atividade de traficância de drogas ainda não restou elucidada no momento processual. Como é sabido, não é dado fazer um exercício de futurologia para descartar qualquer tipo de envolvimento do apelante no ilícito apurado nos autos originários. Segundo o princípio do livre convencimento motivado, há que se privilegiar o posicionamento esposado pelo juiz Acó, que está mais próximo da produção de provas e quem dirige a instrução criminal. Ora, se a autoridade policial requestou o bem para aprofundar investigações, deverá o bem permanecer constrito, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. Lá do outro, some-se isso ao fato de que ainda remanesce dúvidas acerca da boa-fé do requerente no presente caso, razão pela qual não há como acolher o pedido de restituição neste momento, conforme inteligência do artigo 119 do mesmo Códex. Em arremate, prudente é que haja superveniência da decisão definitiva do mérito, para que se tenha base mais sólida para a constatação da veracidade das alegações trazidas pelo apelante, e somente considerar-se-ão provadas ou refutadas após a colheita de mais elementos probatórios. E aí trazemos também o precedente, juntamos aqui no nosso voto, que bem se amoldam também ao caso presente, e que Vossas Excelências também podem ter acesso aí na tela de seus computadores. E também foi da relatoria do ministro Jorge Mussi, datado dia 21 de março de 2017. Prosseguimos dizendo que, no que tange especificamente ao pedido de isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes à apreensão do veículo, insta a trazer as elucidações expedidas pelo representante ministerial de primeiro grau em contrarrazões, que diz o seguinte: o tal pedido resta prejudicado, pois, como demonstrado anteriormente, o veículo ainda interessa o processo, e assim sendo, não há que se falar em restituição ou nomeação do apelante como fiel depositário, nem da isenção de custos inerentes à apreensão. Fecho aspas. Assim sendo, considerando que o veículo permanece apreendido à disposição da Justiça, visando atender interesse público, não há que se falar em pagamento de taxas e custa diária, de acordo com o artigo 328, parágrafo 14 do Código de Trânsito Brasileiro. Por todo exposto, senhor presidente, em harmonia com o parecer do graduado órgão ministerial, conhece-se, mas nega-se provimento ao presente recurso de apelação. É nesse sentido nosso voto. Não, desembargador, aquele processo também já com voto eletrônico do eminente desembargador José Hamilton, acompanhando Vossa Excelência. Também estou acompanhando, porque presido e voto nesse julgamento, razão do impedimento ou de declaração de suspeição do desembargador Mauro. Proclamo o resultado do julgamento, portanto, em votação unânime, em harmonia com o graduado órgão ministerial. Então, com isso, nós concluímos os processos que não estão sob o crivo de segredo de justiça. E peço ao Sebastião aí na técnica que faça a desconexão do sistema YouTube para que julguemos um processo que está, né, neste crivo de segredo de justiça.